Boa noite, eu tô aqui para a gente dar sequência à nossa leitura de livros aqui no Instagram. E hoje, para quem não sabe, eu fiz uma votação, eu acabei um livro e o pessoal curtiu, então eu tô aqui gravando, iniciando um novo livro. E o escolhido foi O Poder do Subconsciente, do Joseph Murphy. Ele é um clássico e eu achei bacana também porque ele tem alguns. Ele não é um livro que tem capítulos muito longos. Então são curtos os capítulos. E não só os capítulos, mas as partes dele são partes mais curtinhas. E eu vou trazer, sempre eu vou trazer aqui, falando um pouco de cada parte que eu ler no dia. Então, e linkando também com vários outros conhecimentos que eu já tenho. Então não é só simplesmente a leitura desse livro, mas é o conteúdo que eu trago, a minha percepção sobre o livro. Então não é um resumo de um livro e nem somente o que está aqui nesse livro. Mas para ajudar, eu vou também deixar lá nos stories a parte que eu li e a parte que eu expliquei. Beleza? Então, a primeira passagem dele diz assim: os milagres que esse livro pode fazer. E eu destaquei uma parte aqui que diz o seguinte: assim como o homem pensa em sua mente subconsciente, assim ele é. E aqui a gente vai começar a entrar muito no subconsciente, no que é isso. E a nossa mente, né, de maneira bem explicativa aqui, tem o consciente, que é aquilo que a gente sabe, que a gente está consciente aqui agora, e o subconsciente, que é aquilo que está guardado. E às vezes a gente não sabe que a gente sabe. E tem coisas que a gente ainda não sabe que a gente não sabe, que também está lá no nosso subconsciente. E pensando assim como se fosse um iceberg, a pontinha desse iceberg seria o nosso consciente. E toda aquela parte de baixo, que está embaixo da água, seria o nosso subconsciente. Então, a nossa vida, ela é comandada pelo nosso subconsciente. Por isso que a gente sempre fala de trazer para a consciência, para que a gente fique mais claro isso. E aí ele explica aqui um pouco de quais, você sabe as respostas, as razões dele para escrever o livro. E aqui, um pouquinho antes, que é até aqui que eu vou falar, ele diz assim: liberando o poder milagroso. E aí tem uma passagem que eu até grifei. Ele falou assim: ó, graças aos bondosos conselhos de um velho médico, compreendi de repente que é natural supor que a inteligência criadora que me formou todos os meus órgãos, modelou-me o corpo e fez meu coração bater, pode consertar o trabalho de suas próprias mãos. Ou, como diz o velho provérbio, o médico pensa a ferida e Deus a cura. Então, e aqui eu estou usando Deus, mas você pode usar qualquer outro termo que você queira usar, o eu mais profundo e tal. A gente vai falar muito sobre isso aqui, sobre o nosso poder subconsciente, que é um poder, digamos assim, algo que já está aqui dentro de nós e a gente não sabe que ele está. Então assim a gente dá início ao livro O Poder do Subconsciente, e lá no Stories vai ter essas passagens aqui que eu li, para que você possa trazer a sua percepção sobre isso também. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Boa noite, eu estou aqui para mais um vídeo, para o nosso segundo dia do livro O Poder do Subconsciente. E eu li 2 capítulos, eu li algumas passagens aqui que eu quero compartilhar com vocês. Acontecem maravilhas quando você reza eficazmente. E o que é legal aqui? Ó, ele fala, tem esse capítulo, daí tem um outro chamado Todos Oram, o aspecto em comum desse livro e no que você acredita. E aí tem desejo e oração e há uma mente em comum a todos os indivíduos. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles. A questão aqui que ele fala é que nós todos oramos. E aqui quero que você entenda a oração como assim. Digamos que você está passando por algo e você pede: eu quero que
essa situação acabe, ou eu não quero mais sofrer, ou eu não quero mais que aconteça tal situação comigo, ou ah, meu Deus, tem acontecido isso, mas eu não quero que mais aconteça. Então todos nós oramos e todos nós pedimos alguma coisa. E aqui ele fala qual é a maneira de você orar eficazmente. Qual a maneira de você usar o teu poder do subconsciente de maneira correta. Então ele faz algumas questões, ele levanta algumas questões nesse início sobre isso. Como eu posso orar de maneira eficaz para que o meu pedido seja atendido? E por que algumas pessoas oram e o pedido não é atendido? E essa oração pode ser uma maneira, pode ser agradecer, como pode ser não agradecer, uma reclamação. Então, a maneira de você orar, de você pedir, ou de você se conectar com o teu subconsciente, digamos assim, com esse eu profundo que há em você, que fará com que você tenha ou não resultados nessa maneira de orar, nessa maneira de pedir, nessa maneira de se conectar com o que você quer. Então, esse finalzinho ele fala mais ou menos isso. Eu vou postar aqui no Instagram. Se você não viu os outros, veja, acompanha que lá no Instagram vai ter as fotos para você também pensar e refletir um pouquinho sobre isso. Então, aqui no IGTV eu vou postar os vídeos e lá eu posto as fotos do livro. Então a questão é como você ora. E reflita aí, pense um pouco sobre isso. Como você tem pedido, como você tem se conectado com isso. O que você tem pedido e como você tem pedido. As suas orações têm sido atendidas, a sua conexão. E aqui oração eu não estou falando de religião, tá? Pode ser até uma pessoa que é ateu, que não acredita em nada. Mas ela almeja algumas coisas na vida dela. E por que algumas pessoas têm algumas coisas e outras não? Então é isso que o livro ele traz. Porque a maneira como a gente se conecta, a maneira como a gente pede coisas para a vida, ou para um eu superior, ou para o que você acredita, essa maneira de pedir é o que fará com que você tenha ou não isso. E isso tudo se conecta com o mindfulness, porque é o estado de presença. Você tem que estar muito presente porque você está fazendo, porque você está pedindo, para essa conexão. E isso tudo a gente vai vendo ao longo dos dias, tá bom? Não vou me estender muito aqui porque tem muita coisa para a gente falar ainda. Se isso faz sentido para você, manda isso para algumas pessoas, continua seguindo, continua acompanhando, beleza? Valeu! Olá, eu estou aqui para a gente dar continuidade ao livro O Poder do Subconsciente e agora eu vou fazer um resumo do primeiro capítulo. Eu falei um pouquinho dele já, mas agora eu vou concluir o primeiro capítulo. Eu vou passando aqui, folheando ele e dizendo algumas partes, né, o que me chamou a atenção para poder explicar um pouco sobre isso. Então esse vídeo pode ser um pouco grande, porque eu vou tentar explicar cada passagem dele e o que me chamou a atenção aqui, tá bom? Então se faz sentido para você, fica aí. Então aqui tem alguns capítulos, mas eu marquei algumas partes e uma delas diz assim, ó: em nosso subconsciente há uma força curadora milagrosa que pode desenvolver a saúde à mente perturbada e ao coração partido. Pode abrir a porta da prisão da mente e libertá-lo, e fazer a mesma coisa em todos os tipos de escravidão material e física. Aqui, e o livro tem muitas histórias explicando isso, mas é muito bacana a gente compreender que qual é essa mente que ele está falando. É aquela mente mais profunda, digamos assim. É aquela mente mais interna, aquele eu mais profundo. Então aqui ele chama de mente subconsciente. Mas a gente pode chamar de eu interior, a gente pode chamar de força. É lá onde está toda a nossa força ilimitada. É lá onde a gente busca essa força. Para trazer para o consciente, para que a gente consiga aos poucos ir mudando, aos poucos ir evoluindo nisso. Porque é como o nosso consciente, ele dá o comando
E tudo fica no nosso subconsciente. Então, dependendo de como você alimenta esse teu eu mais profundo, é os resultados que você vai ter. Deixa eu ir passando por aqui algumas outras partes. Ó, tem um outro aqui que eu achei bem legal, eu marquei. Ó. Os princípios da química, física e matemática em nada diferem em sua operação dos que regem a mente subconsciente. Se quiser usar forças químicas ou físicas, terá que aprender os princípios aplicáveis a esses campos. Se pretende usar as do subconsciente, não poderá fugir do aprendizado dos seus princípios. Então, assim como a gente aprende física, assim como a gente aprende química, assim como a gente aprende qualquer outra matéria, aprender como o nosso subconsciente funciona também é importante. Existem princípios por trás disso. Assim como a gente aprende. Se você quer aprender mais e melhor, existem princípios. Se você quer aprender sobre como meditar, existem os princípios. Se você quer aprender como a ser mais tranquilo, como ter um relacionamento saudável, existem os princípios. E aqui a gente está falando de subconsciente. Então existem princípios que podem ser aplicados e que darão resultado. Porque existe uma causa, se você mudar a maneira de você agir, se você muda isso, a tua consequência é outra. Então é isso que ele está dizendo aqui. Aí, eu separei aqui uma outra parte também que eu achei bem legal. A mente subconsciente é princípio. Ela funciona de acordo com a lei da crença. E você precisa saber o que é crença. Por que e como ela funciona. A Bíblia diz isso de maneira simples, clara e bela. Porque, em verdade vos afirmo, que se alguém disser a esse monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. A lei da mente é a lei da crença. Isso significa acreditar de maneira como a mente funciona, acreditar na própria crença. A crença de que a mente é o pensamento da mente, apenas isso, nada mais. E aqui ele cita a Bíblia, mas não tem nada a ver com religião. Qualquer pessoa, se acreditar nisso e se desenvolver isso, se plantar essas sementes, você vai colher de acordo com o que você planta. Entende? Então é isso que ele está dizendo. Não importa de qual religião você seja, desde que você acredite. Vamos lá. A dualidade da mente, as mentes consciente e subconsciente, é isso que eu já disse. Existe o nosso consciente e o nosso subconsciente. O nosso subconsciente é muito maior. Muito maior. Então, o nosso consciente é, digamos, aquela pessoa que, digamos que seja um barco enorme. Quem pilota o barco é o consciente. Mas as pessoas que trabalham, as pessoas que estão lá recebendo ordens, é o nosso subconsciente. Então, digamos que tenha 100 pessoas lá. Dessas 100 pessoas que estão no barco, digamos que mais de 85 seriam o subconsciente. O nosso consciente seria poucas pessoas, nesse caso umas 15. Um exemplo, só para você ver a dimensão e a diferença que tem entre o nosso consciente e o nosso subconsciente. Quem faz a força, quem trabalha é o subconsciente, mas quem dá as ordens é o consciente. Então, quanto mais consciência você tem no seu dia a dia, mais você consegue estar levando e plantando sementes no seu subconsciente, naquele eu teu. Beleza? Vamos lá. Aí ele conta algumas histórias. E aí, aqui ele já resume, né? Eu vou falar algumas ideias aqui só para relembrar. Depois eu posso tirar uma foto e eu deixo isso aqui no post. Ideias que vale a pena relembrar. O tesouro está dentro de você. Olhe dentro de si à procura da resposta ao desejo do seu coração. Então, como a gente disse, como a gente sempre fala aqui,
estar consciente, buscar a resposta. Porque quanto mais, isso não é algo simplesmente teórico, tá? É algo muito mais que teoria. É algo que está lá dentro, é algo que você precisa vivenciar para você entender esse primeiro ponto. Segunda ideia que ele fala que vale a pena. O grande segredo compartilhado pelos grandes homens de todas as épocas foi a capacidade que possuíam de entrar em contato com os poderes da mente subconsciente e liberá-los. Você pode fazer o mesmo. Então é isso, ter consciência de que existe uma mente consciente, uma mente subconsciente, e que você pode alimentá-la de uma maneira que você pode ter resultados positivos ou ter resultados ruins, digamos assim. Vai depender de como você alimenta a sua mente. 3. A mente subconsciente tem solução para todos os problemas. Se você, antes de dormir, lhe sugere: quero acordar às 6 horas da manhã, ela acordará na hora exata. 4. A mente subconsciente é a construtora de seu corpo e pode curá-lo. Vá dormir todas as noites com a ideia de saúde perfeita e o subconsciente, como servidor fiel, obedecerá. Legal falar isso porque assim, não é da noite para o dia, gente. Se você planta alguma coisa, você precisa regar, você precisa alimentar essa terra, porque aí vai dar frutos. Assim como, se eu quero ser bom em alguma matéria, em alguma disciplina, assim como eu falei, física, química, e eu alimento isso, eu vou colher bons frutos lá na frente. Então, é acreditar nisso e é estar alimentando isso, ok? Vamos lá. 5. Todo pensamento é uma causa e toda situação é um efeito, que é aquilo que eu falei. Plantou, você colhe. Se quer escrever um livro, uma peça de teatro maravilhosa, fazer uma palestra melhor para a plateia, grave carinhosamente essa ideia no subconsciente. É isso que eu falei. E aqui, as outras ideias, é mais ou menos isso que eu já tinha dito. Que aqui, daí a última está escrito assim, ó, mude os pensamentos e você muda o seu destino. Então é isso. Esse é o resumo do primeiro capítulo do que eu já falei num outro vídeo também, e eu sempre vou trazendo aqui os conteúdos. Esse livro é um livro muito rico de conteúdo, muito rico de conhecimento, então eu sempre vou estar trazendo, eu sempre vou esperar juntar, né, um conhecimento para poder trazer isso de uma maneira mais clara para você. Então, se fez sentido para você o conteúdo, me fala aqui, diga o que você aprendeu e manda isso para outras pessoas também, se faz sentido para você, beleza? Valeu!